Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai assistir e vai ouvir esse podcast, mas está no ar mais um UND Podcast. E hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, amiga da nossa família e também uma especialista em maternidade. Estamos recebendo aqui Isadora. Muito obrigado, seja bem-vinda. Ela estava nervosa, gente. Imagina! Mas, por favor, ao público que está nos assistindo ou nos ouvindo, não conhece você, se apresente. Quem é Isadora? Mãe de quem? Casada com quem? O que faz? Né, pra gente começar o nosso assunto, que hoje esse assunto vai render, hein? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo o seu vídeo. Obrigada pela oportunidade, Pastor Felipe. E para que vocês me conheçam um pouquinho, eu sou Isadora, eu sou enfermeira obstetra. Para quem não sabe, obstetra é aquela pessoa que acompanha o parto ou está no parto daquela mulher, né? Que está ali com ela durante aquele período, antes e depois também. E sou consultora internacional em lactação, que é aquela pessoa que acompanha o período da amamentação daquela mulher. Eu sou mamãe do Henry, um serzinho que eu falo que ele é pequeno porque tem 1 ano, mas ele é metade de mim, né? Porque ele já está muito grande. Sou casada com o Cairo Rodrigues, meu esposo, que é fisioterapeuta. Ele é especialista só em ortopedia. Então, ao mesmo tempo que eu tô do lado, assim, romântico, né? Mais acolhedor, ele tá tá nos traumas, algo totalmente ao contrário. E depois, eu já entrei na enfermagem quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a faculdade cedo, né? Assim que eu me formei na escola, eu entrei na faculdade. E gostava muito de cuidar das pessoas, achava muito interessante as questões de anatomia, o corpo humano em si. Depois eu me aprofundei, onde eu conheci a obstetrícia, que era, né, estar ao lado daquelas mulheres no ciclo que a gente fala gravídico puerperal, tanto antes, no meio e o depois. Então, quando você começa, você não opta primeiro, é a enfermagem, vamos dizer assim, geral, global. Exatamente, é como se nós fôssemos generalistas. Entendi, tá? Bom. Então a gente faz a faculdade, a gente estuda o todo em si e depois a gente se especializa, se assim é o desejo de alguém. Sim. E na faculdade você conhece onde você pode se especializar, as matérias qual você tem mais afinidade, né? E gosta mais. E ali eu conheci a obstetrícia. Só que quando a gente falava de obstetrícia, a gente só falava de parto, né? E hoje muito ainda se fala sobre isso. Então, na minha cabeça só tem tipo parto, né? Nada mais. Normal, cesárea e pronto, resumiu. Isso. Só que aí nesse mundo da pós-graduação, quando eu entrei, isso era em 2020, 18, com 19, em 2019, 2020 eu comecei a pós-graduação. A gente começa a estudar sobre a questão do parto, né, que é a obstetrícia em si, e lá foi pincelado um pouco mais sobre questões de amamentação. Na faculdade a gente aprende um pouco, mas de forma mais sutil, né? E na pós-graduação a gente adentra um pouco mais nisso, mas ainda assim não de forma específica. E lá eu conheci mais do que era amamentação. Tinha algumas colegas que falavam até sobre certificações internacionais. Eu falei, nossa, que mundo é esse? Como é possível chegar lá, né? Caramba! E realmente eu era, vamos dizer, eu era muito pequena ainda, né? Eu tinha acabado de me formar, não tinha experiência, né, na prática. Então aquilo era muito... Era um local muito longe, mas qual eu ia caminhar para chegar. E ali eu me formei em obstetrícia. Quando eu comecei a atuar nos hospitais, eu comecei primeiramente como enfermeira generalista, né? Já fui enfermeira de UTI, de clínica médica, clínica cirúrgica, de pronto-socorro, né? A gente acaba pegando mão de início. Passando em todas as áreas. Eu passei em todas as áreas, né? Até tanto que o primeiro hospital que eu trabalhei foi a Beneficência Portuguesa. Sim. E lá eu peguei muita experiência. Só que lá nesse meio período que eu já estava trabalhando, eu comecei a pós-graduação, que eu iniciei a obstetrícia, e logo em seguida eu passei a trabalhar só nesse mundo, viver esse mundo materno-infantil. Foi quando eu comecei a virar enfermeira de maternidade. E ali eu conseguia colocar em prática o que eu aprendia na pós-graduação e realmente a vivência. Só que era diferente de tudo aquilo que a gente... né? É uma especialidade muito diferente das demais. Cada uma tem sua peculiaridade. Mas lá, eu via que não era muito sobre
só pegar uma veia, Entendi. né? Era só passar uma sonda, era só fazer um curativo. É além do conhecimento técnico ali. Era muito além do conhecimento técnico. E ali você vê que a questão que eu comecei a reparar, né? Que a questão emocional, ela envolvia todo aquele momento. Desde o momento que ela chegava, o momento que ela ficava e o momento que ela ia embora. Então, era muito além de técnica, muito além de... A gente fala de fisiologia que a gente estuda. E essa vocação que você escolheu, né? A enfermagem desde a adolescência, porque quando a gente é adolescente, a gente começa a falar, tipo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Né? Eu sempre brinco que eu tenho uma foto, eu tinha uns 10 anos, e eu já tava dando aula, brincando de escola e tal. Isso. Então, assim, já tinha essa vocação para professor. Essa já era a sua vocação? Você já almejava em ser enfermeira ou mudou no percurso aí? Eu não almejava ser enfermeira. Eu queria ser médica veterinária. Olha isso. Aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez assuste alguém, né? E eu gosto muito de bicho. Eu acho que se eu não fosse enfermeira, eu seria médica veterinária. Só que quando eu comecei a estudar que faculdade eu ia fazer, eu gostava muito de estar ao lado das pessoas, né? Poder oferecer algum tipo de auxílio. Ao mesmo tempo, também gostava do corpo humano. Mas eu gostava demais de animal. E eu queria cuidar de animal. Só que quando eu percebi que eu ia ter que lidar com a morte de um animal, eu falei, não dá pra mim. Falei, não tenho condições, eu não tenho coração pra isso. Nossa, Isa, mas que coração peludo e com a morte de um ser humano você consegue lidar, né? Eu acho que eu acabo passando por essa questão de um modo diferente, né? Entendi. Mas assim, eu não conseguia lidar com a questão da morte de um bichinho. Eu falei, então, não dá pra mim mesmo cuidando. E meu avô, ele era da saúde pública, né? Hoje não mais. E algumas pessoas ao meu redor eram da assistência da saúde. Sim. Ou médicos, fisioterapeutas, minha irmã é fisioterapeuta, técnicos de enfermagem. Então, tinha um pezinho ali que as pessoas iam me contando exatamente o que acontecia, né? E o meu pai até falou assim, você não tem certeza? Começa a estudar sobre, né? Entendi. Faz um curso técnico, entrei até num curso técnico para entender melhor onde eu ia colocar a mão, o que eu ia fazer pro resto da minha vida. No técnico de enfermagem. No técnico de enfermagem. Não cheguei a me formar. Eu só entrei para sentir um pouco, né? Mas é lógico, são atuações hoje eu vejo totalmente distintas, né? São posições diferentes. E teve algum problema? Eu tô interrompendo sobre isso, sobre essa questão de ver o paciente, às vezes de sangue, sabe por quê? Uma vez eu e a Vanessa fomos fazer uma visita, né? Para uma aluna que estava na UTI e eu nunca tinha entrado numa UTI, né? Então, ela estava entubada e tal. É um ambiente pesado, né? E aí, entrei e aí, 5 minutos, toquei no ombro da Vanessa e falei assim, Vanessa, vamos embora. Aí ela, mas por quê? Ela não acabou de chegar. maior papo e tal. Não é que eu desmaiei dentro da UTI. Eu acredito. E aí, até a mãe da menina brincou, né? Falou, você veio aqui pra ajudar ou veio pra piorar? Porque ela ficou nervosa, porque ela me viu desmaiando também e Mas tal. foi pelo sangue? Foi por tudo. Aquele monte de coisa. Aquele monte de coisa. Eu falei assim, olha, eu nasci pra ser professor, porque pelo jeito não era a minha área. E assim, a Vanessa tem um pouco mais de calma, né? Ela consegue lidar com isso. Você teve esse problema quando viu sangue, agulha, pessoas ou... Não tive, e na verdade eu achava muito legal nas aulas de anatomia então... ver, né? Olha, essa aqui é parte tal e tudo ok. Olha, mas muitos pais, eles desmaiam, tanto no parto cesárea quanto no normal, viu? Já vai contar os casos. A gente já socorreu muito pai aí caído em sala Sério? em sala de parto. Meu Deus. E aí você estava falando sobre essa formação que aí você escolheu e na pós-graduação você começou a colocar isso em prática no hospital. E aí foi quando você falou, não, realmente estou no caminho certo. Exato. Só que lá dentro da própria maternidade, que eu vi que a questão da obstetrícia não era só sobre o parto. Entendi. Que a gente começa a avaliar e ter o olhar de que até o que muitos pacientes falam, o parto ele é momentâneo, você se prepara muito para ele, para a via de parto que você quer, a fisioterapia pélvica que você deseja fazer, o pilates, você pensa naquele momento. Mas depois que o bebê nasce, que o parto se acaba, vem uma coisa, uma bola de neve bem grande chamada amamentação. Tem todo outro processo, né? Tem todo outro processo. E as mães costumam dizer assim, nossa, eu achei que a parte mais difícil seria o parto, mas não é a amamentação. E a gente pensa também que é algo distinto, né? Porque assim, a gente não ensina a criança, quer dizer, não sei se não ensina, agora tô aprendendo, né? Porque assim, é instinto, né? Então, vamos dizer assim, pode dizer que os mamíferos, né, já vai no automático, e não é instinto isso?
A gente pode até ter o instinto de, assim que esse bebê nasceu, isso não é para toda mulher, tá? Entendi. Tem aquele desejo de trazer, estar ali colado, colar em você, tá? Algumas mulheres não têm esse desejo logo após o parto, ficam num momento até de êxtase, e isso é normal, tá? Não quer dizer que ela não ama o seu filho. Por vários processos, né? E emocionais. É uma cascata hormonal, é muita coisa ali acontecendo. E tem diferenciação se a questão, o parto é normal, porque acaba querendo envolver um pouco mais de dor e essa onda ali emocional acaba sendo maior do que um parto cesárea ou não? Ou varia, né? Muito relativo, Entendi. varia de mulher para mulher. Tem mulher que sente muito desconforto e náusea durante a cesárea, então às vezes isso impossibilita ela até de presenciar ou viver melhor aquele momento. Mas o parto normal, a gente costuma falar que ela entra na partolândia, né? Ela fica naquele... partolândia. Ela fica na partolândia, só naquele ambiente de parto. Realmente é um momento muito bonito de se ver, tá? Não sei quem já acompanhou, quem já viu um parto normal, ele é muito bonito. É um encaixe onde realmente a mãe com o bebê, é um momento fisiológico onde ela está concentrada exatamente naquilo, no que ela precisa fazer, o qual ela também não sabe, mas ali o corpo ele vai instruindo a mulher, tá? Mas a questão da amamentação, de esse bebê nascer e ele ter que mamar, não é instinto. É difícil, porque nenhum bebê nasce sabendo mamar. Olha, e assim, pelo menos eu só conheço de ouvir falar isso a partir de você, né? Então, assim, pode dizer que isso é uma novidade? Quanto tempo... Porque, assim, nunca se ouviu, ganhou neném, tá bom, manda a mãe pro quarto, geralmente é o que te imagina, né? Eu lembro da minha irmã quando nasceu, vai pro quarto, vai ter o instinto ali, depois vai pra casa. Não, tem todo um processo e de cuidado muito específicos, né? Quando o bebezinho nasce, na verdade... a gente fala que o melhor dos mundos seria a gente fazer uma coisa chamada Golden Hour, que se chama Hora de Ouro. Entendi. Essa primeira hora de vida do bebê, o interessante e o ideal para ele seria a gente promover um ambiente mais favorável para ele ficar mais confortável fora do útero, porque é um ambiente totalmente diferente do que ele está acostumado. Um choque, né? É um choque. Nada tá ali, né? Ali o choque é de tudo. Então, por exemplo, é choque de temperatura, né? Qual aquele bebê não consegue regular. Então, a gente sempre vai preconizar, em primeiro lugar, manter esse bebê colado com a mãe. Entendi. Tá? Tem alguns outros pontos que envolvem essa golden hour que a gente fala, que é clampeamento de cordão, que é mais tempo ligado ao fluxo de oxigênio da mãe, contato pele a pele, para assim começar essa amamentação. Então, quando esse bebê nasce e a gente favorece esse ambiente para deixar ele mais confortável, que é colar ali na mãe, a gente começa a desencadear já um sistema no bebê que ele vai procurar em querer sugar para iniciar a amamentação. Entendi. Mas não necessariamente ele também mama. Olha aí. E nesses casos, né, o que se faz, o que se orienta, como que funciona isso? Então, assim, você faz esse processo completo, você acompanha o parto, né, da mãe e vai até essa parte da amamentação, tipo, beleza, tá se alimentando, pode sobreviver, daqui eu posso partir. Como que funciona isso? Hoje, por exemplo, eu atuo numa maternidade, que é do Hospital São Lucas, e hoje eu sou consultora da maternidade do Hospital São Lucas. Entendi. Então, lá naquele momento da primeira hora de vida do bebê, tanto o parto normal quanto o parto cesárea, a gente vai preconizar essa hora de ouro. Então, o enfermeiro que está lá na sala dando essa assistência, ele vai preconizar esse momento, se o bebê está apto para isso, né? Nasceu bem, sem desconforto. Depois desse momento, qual a equipe já está instruindo ali, coladinho, auxilia um pouquinho na amamentação, mas às vezes não mama, ela vai depois para o quarto com o seu nenê. E ali ela vai começar a receber toda a instrução que eu vou dar para ela de qual comportamento é normal do seu bebê, Entendi. até onde eu posso deixar ele dormindo ou não, né? Mas meu bebê não suga, o que eu posso fazer para ajudar? Aí ela vai ter um acompanhamento ali durante aquele período de internação, para que ela saia de alta sabendo o que é normal, conseguindo amamentar, porque é um processo que ela também vai aprender. E uma das coisas que você está falando sobre isso, e assim, eu que trabalho com a infância, né, principalmente com a primeira infância, que conta a questão desde o ventre, a gente sabe da questão emocional, que isso pode interferir em várias outras fases de escolha de faculdade, do ensino-aprendizado, até mesmo em casamento. Isso hoje, e aí você que é da área deve nos informar, é uma política pública? Porque, assim, a gente sabe que, às vezes, essa questão da saúde pública e a privada, ela acaba tendo essa vantagem. Isso, nós encontramos hoje isso no serviço público ou ainda é difícil? Como que funciona? Porque não sei se para quem está nos ouvindo, nos assistindo, mas é uma novidade, né? Pelo menos minha irmã tem 20 anos, tudo bem que há 20 anos não...
não vivenciei isso com a minha mãe, pelo menos não ouvi ela falando sobre isso. Então, tudo isso é uma novidade. Isso existe no serviço público? Você diz sobre atendimento de amamentação, Isso. né? Realmente, na Baixada Santista, o Hospital São Lucas, que é um hospital privado, tá? Que atende convênio, ele é o primeiro a ter a questão de consultorias em amamentação. Legal. Então, nenhum hospital na Baixada Santista ainda possui esse atendimento. Porém, no serviço público, nós temos. Sim. Nós temos o Hospital Guilherme Álvaro, que eles contêm o banco de leite. Tá. Então, lá ele é público, aberto para todas as mulheres que tiveram bebê e precisam de auxílio. Até entanto que o banco de leite lá, além de oferecer assistência na amamentação, aqui na cidade de Santos, tá? Eles recolhem o leite e também influenciam as mulheres que têm muita produção a doarem esse leite. Entendi. Eu fui uma das pessoas que acabou doando no período da amamentação, né? Para ajudar outros bebês prematuros. É lógico, a gente tem muita política pública que incentiva o aleitamento materno, né? Principalmente até o 6º mês de vida, que é o que a gente fala. Incentiva a questão da mulher manter a amamentação ou o bebê colado, isso com licença maternidade, apesar de no Brasil ela não ser muito extensa, né? Entendi. A gente tem um período menor. Mas muitos hospitais, eles vão sempre implementar, até alguns que têm alguns selos que a gente fala, que é o Hospital Amigo da Criança, que ele preconiza algumas condutas, algumas diretrizes que é para trazer qualidade de vida para a mãe e para o bebê a médio, curto e longo prazo. Entendi. Mas tudo voltado para a amamentação. E essa questão que você está falando sobre amamentação, né? E aí entra muita questão da dúvida. Esse processo de acompanhamento, ele, no seu caso, né? Que é uma consultora especializada nisso, ele termina no hospital ou existe casos que você faz um acompanhamento maior por questão que a pessoa, tipo, pais de primeira viagem, né? Então, tipo assim, não, quero consultar a Isadora futuramente, daqui a uns 2, 3 meses, para saber se está acompanhando. Existe isso? Você oferece isso? Como que acontece? Os atendimentos fora do hospital, onde a maioria das consultoras, hoje, nós profissionais dessa área, a gente faz sempre, em média, ali uns 3 dias depois do nascimento do bebê. Por quê? Muitas vezes gera dificuldade e dúvida nesses 3, 4 dias após o nascimento, não porque ela não teve assistência, mas em colocar em prática algo que é muito novo. E nesse período aí, 3 dias após o nascimento do bebê, a gente tem uma coisa chamada apojadura, que é a descida do leite. Ah, tá. Essa descida do leite, ela não acontece na maternidade média, ela acontece quando essa mulher está em casa. E isso gera outras dúvidas, outras dificuldades, dor e desconforto. Né? Então, esses pais vão procurar ajuda porque aquela mulher está num momento de vulnerabilidade, alteração hormonal, tristeza, muitas vezes, a impossibilidade ou dificuldade de conseguir alimentar o próprio filho, e isso para a mulher pesa muito, né? Então, ali eles vão acabar procurando assistência depois do hospital, qual eu realizo esse atendimento também, e outras colegas muito qualificadas aqui na Baixada também fazem. Excelente. Como você falou sobre a questão dos pais que acabam desmaiando Desmaiam. no meio do parto, né? E aí eu fiquei perguntando, né, pensando aqui, você como especialista nisso sabe dessa importância do afeto, vamos dizer assim, que a amamentação envolve afeto, né, da mãe com o filho ali. Essa questão do pai participar do parto, é só uma vaidade de assistir ou existe uma relevância até emocional, tanto para a mãe, né? E você que acompanhou, acho que sabe quantos partos você já acompanhou? Nossa, perdi as contas aí já. Olha aí, ó. Então existe essa ligação, esse apoio emocional para a mãe e para o filho? Ou tipo, não, é só para ali uma vaidade, uma vaidade boa, no sentido de tipo, vou acompanhar meu filho nascendo. Sim. Como que funciona? Como que você lê esse cenário? Pai presente é muito importante em vários aspectos da vida. Mas, se eu for falar para você sobre a presença do pai não só no parto, é sim no período gestacional. Então, no período gestacional, é importante que a mulher tenha o seu parceiro junto com ela, né? Que ele esteja ali nas consultas de pré-natal, que esteja acompanhando. Porque quando a gente gera um bebê, o nosso corpo muda em todos os sentidos. Então, ela vai precisar do parceiro ali junto com ela para caminhar junto com ela. Os estudos mostram que os bebês, eles reconhecem a voz do pai e da mãe. Então, a gente sempre estimula que esse pai... Porque esse pai converse com esse bebê. Sim. Porque, geralmente, a mãe ela fica com a mão na barriga. Ai, nenê, ela conversa mais. E o pai não consegue conversar com o filho desde o ventre. Então, a gente estimula que ele converse com o bebê. Chegue com o rostinho mais perto da barriga. Que o bebê escuta já lá desde dentro do útero, sim, tá bom? Para ele se acostumando com a voz desse pai. Para alguns pais isso parece estranho, né, pais? E aí que tá nesse período aí com a sua esposa gestante. E
Porque você olha, né? Às vezes é o que vocês relatam, mas eu olho pra uma barriga, eu tô falando com o quê? Porque eu não tô vendo nada. Eles não sentem o que a mulher tá sentindo, então parece estranho falar com uma barriga. Porque fica meio que abstrato, né? Exatamente, não conseguem imaginar. Só que esse momento já da presença do pai é muito importante. Quando esse bebê nasce, que esse pai também está acompanhando aquela mulher, dando apoio para ela de suporte emocional, a presença dele naquele lugar que traz segurança para ela, porque ele acaba sendo o porto seguro daquela mulher, né, durante o trabalho de parto. Quando esse bebezinho nasce, lembra que eu te falei daquela hora de ouro? Sim. Que o ideal é a gente deixar o bebê coladinho na mãe? Por alguns motivos, às vezes a mãe não está bem. Entendi. E ela precisa de alguma atenção maior. E por isso a gente vai deixar esse bebê sem colo, né? Sem o calor. Ou terceirizar o colo. Ou terceirizar. Põe no colo do pai. E funciona? Funciona. Tem as mesmas... Não, gente, é sério. Agora vamos parar um pouquinho aí. Quem tá me ouvindo, assistindo, está ouvindo, dirigindo, para um pouquinho. Presta atenção, porque às vezes a gente fala que quando nasce um filho, nasce um pai, né? Ou nasce uma mãe. mãe. Mas na verdade, quando está gerando, já é para nascer isso. Então, Isa, enfatiza isso. E principalmente porque quando a gente tem muitos jovens, né, que se tornam pais cedos e às vezes só vão ligar depois que nasce e tal. Então, olha a importância. Você está me dizendo que funciona e tem assim o mesmo efeito de calmaria, vamos dizer assim, para a criança quando a mãe tá falando sobre isso. Então, olha para os pais bem assim, com olhar de especialista e fala para eles a importância disso, por favor. No corpo da mulher, acaba desencadeando outras coisas quando esse bebê é colado, mas na impossibilidade disso acontecer, você, pai, faça esse contato pele a pele com o seu bebê. Mas de início, já começa a conversar com ele desde a barriga, tá? Esse vínculo entre pai e filho, mãe e filho, ele começa na gestação. Então, incentivar vocês a conversar, estar mais próximos, tocar na barriga da mulher. Parece algo distante, porque vocês não estão sentindo o que ela sente na gestação, né? Não sente o chute, não sente o bebê mexer. Mas tentem já começar a estar mais próximos dessa realidade. Não às vezes a gente imagina, ai, meu filho vai vir com cabelo escuro ou cabelo claro? Vai vir com olho claro? Só vai planos vir... futuros, né? Planos futuros. Então, estejam presentes já desde esse momento. No pós-parto, a mulher de vocês vai precisar de vocês ali, dando suporte imediato, mas o bebê também vai precisar desse olhar. O contato do pai, esse pele a pele que a gente faz, né? E você conversar, deixa ele mais tranquilo, porque ele reconhece a voz do pai desde dentro da barriga. Olha isso, que interessante. E o batimento do coração que ele sente acalma o bebê, tá? Então não é uma superstição, alguma não, coisa. O calor do pai que ele transfere para o bebê ajuda ele a manter a temperatura. Essa calmaria. A calmaria, vínculo. Alguns estudos mostram que os bebês, né, eles quando são ninados pelo pai, eles dormem melhor do que ninados pela mãe. Então, o pai é extremamente importante. Teve alguns momentos que eu falei, Cairo, vai lá, pega o Henry, coloca ele pra dormir, porque comigo ele acorda a noite inteira, né? O bebê, ele consegue entender que o pai também é um porto seguro pra ele. Porque a criança, ela vincula muito a mãe, quando é amamentada, ao seio, né? Então, ele só consegue dormir no peito, ele só consegue dormir no colo da mãe. Mas aí o pai vai falar, então eu não consigo fazer nada com o bebê, né? Tudo é a mãe. É a mãe, né? Mas é possível sim, e isso traz benefícios muito grandes, desde a gestação, no pós-parto lá imediato e principalmente depois no desenvolvimento dessa criança. Isadora, você falando sobre isso, e não tem como eu que trabalho com crianças e lidero, né, um grupo de crianças, e isso muito... é bonito, é técnico, mas muito mexe comigo no sentido do quê? Porque nós temos no Brasil um índice muito alto de crianças que estão em casa de acolhimento e bebês. Né, por vários motivos que os pais perderam essa guarda. Né, e eu fico pensando que existem crianças que desde o ventre são privadas. E aí vou dizer assim, de um direito dela, né, dessa convivência. E aí eu quero trazer, rapidamente, fazer uma pontuação sobre isso, nós como igreja e sociedade. Né, se nós não olharmos para a primeira infância, que começa desde o ventre, que começa, né, ali quando descobre a gravidez, nós vamos criar uma sociedade com as emoções que já não está muito boa por aí. Exatamente. Né? E aí, como você está falando sobre isso, que essa calmaria que faz até dormir, essa questão da presença do pai, né? Então, assim, que você que conhece alguma gestante, né, incentive, né, essa ação, porque a gente vai ter esses reflexos, e eu posso falar isso com toda a propriedade, na escola,
na terapia, na clínica. Por quê? E a gente vai ver que é questão na primeira infância, que não foi cuidada. Não é a curto prazo, é médio e longo prazo os resultados, né? E quando você fala que nem uma coisa que eu fiquei pensando aqui, acho que vai dar umas 2 horas de podcast hoje, né? Uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Porque geralmente, infelizmente, no meio da gravidez, pode ser que a mãe e o pai não mantenham esse relacionamento, né? Não sei se você já vivenciou, se você lembra de alguma história sobre isso, mas é possível, ainda que os pais não estejam no mesmo relacionamento, não é o que nós desejamos a toda a família e toda a criança, né? Tão bom seria que todas as crianças pudessem ter seu pai e sua mãe presente, mas se isso no meio da gestação acontecer, é possível o pai ser participante, mesmo sem ter esse relacionamento já rompido com a mãe, você já vivenciou isso? Como que é? Né? Orienta no sentido, tipo assim, às vezes o pai terminou com a mãe, não tá mais junto com a mãe, tipo, não, quando eu nascer depois eu vou visitar e tal. Mas ele pode acompanhar por forma de respeito ao filho e mesmo sem ter nenhum relacionamento afetivo com a mãe? Com certeza. Tem alguns casais, por exemplo, que no período da gestação, por inúmeros fatores, não estão unidos, né? Ou acabam se separando. A gente sempre conversa, é claro, para que essa mãe que está gerando o bebê e está separada do pai, não deixe ele excluso de algumas situações. Entendi. Exemplo, olha, hoje é um dia importante da gente fazer um ultrassom, às vezes esse pai quer estar participativo, né? Ou hoje é importante o dia de alguma consulta. Algumas mulheres não têm esse desejo de acompanhá-los, né? E na questão do parto é que toda mulher ela tem direito a ter um acompanhante durante o trabalho de parto. Seria muito bom que todos os pais desses bebês pudessem estar lá. Só que essa é a escolha da mulher. Entendi. Então, nesse momento, a gente vai deixar ela escolher. Eu gostaria que fosse o pai do meu bebê, eu gostaria que fosse a minha mãe, gostaria que fosse a minha amiga. Então, vai depender dela, né? Nesse momento, logo após, a gente até fala que o cartório passa lá para fazer as documentações. Não é só sobre o pai estar presente, porque ele tem que entregar o documento para fazer a certidão do bebê, né? Para colocar o seu nome lá. Então, assim, conversar, mesmo aquele casal separado, mas conversar ali com a mãe do seu filho, né? Sobre limites. Entendi. Ou até, olha, podemos fazer isso, eu quero estar presente, é importante. Também acredito que não funcione, ela não sabia o que eu queria, a falta da conversa, do diálogo, a comunicação, né? A comunicação. Então, assim, você não conversa, eu queria estar presente, mas ela nunca deixou ir no ultrassom, ela nunca deixou participar de tal coisa, né? Então, conversem. Estejam vocês, mesmo separados, naquele momento unidos para o filho de vocês. Perfeito. Né? Porque quando o casal em si, ele não está em sintonia ou ele não está junto, isso é uma questão do pai com a mãe. O bebê, ele não deveria receber o reflexo disso tudo, mas né? Recebe, né? Recebe. Então, é importante haver a maturidade de ambos os lados para se conversarem, para que essa criança possa ser estruturada num lar que ela vai ser acompanhada tanto pelo pai quanto a mãe. É importantíssimo aquele pai estar junto. Mas nós não somos casados. Vamos conversar e estabelecer, então, os limites para que essa criança possa ter a presença de ambos. Porque tanto o menino quanto a menina, ele precisa da feminilidade da mãe e ele precisa da masculinidade do pai. Que perfeito. Então, isso começa desde o início. Até entanto que a mãe ela é mais melancólica. Não chama tanta atenção. E o pai é mais firme com a criança. Mas é preciso isso. Ali a gente já constrói caráter, a gente constrói o relacionamento que entende, por exemplo, com a minha mãe eu posso conversar, meu pai eu não posso, meu pai vai brigar comigo, né? Então, assim, são estruturas diferentes que precisam ter aquela personalidade, o foco principal de cada um do sexo oposto, pra gente desenvolver a personalidade firme daquela criança. Se é menina, exatamente, se é menina, é aquela menina mais afeminada, que sabe os pontos e aonde é o caminho de uma mulher bem direcionada, e se é um menino que precisa ser ali mais forte, decisivo. Sim. Então isso vai começar desde o início. Se a gente falar assim, mas a criança pequena não percebe, gente, percebe. Sim, assim, contando pelo Henry, o Henry vai fazer 1 ano. Ele sabe muito bem para quem ele pode chorar e para quem ele não pode. Como ele faz a birra, né? A diferença de fazer a birra com os pais, com os avós, né? Exatamente. E principalmente a criança quando pequena, quando ela é tocada pelo pai e pela mãe, ela entende exatamente qual o jeitinho que a minha mãe troca a minha fralda e o jeitinho que meu pai troca a fralda. A criança já reconhece isso pelo toque desde o início. Então, aqueles momentos também de, a mãe colocou para amamentar e o pai depois colocou para amamentar.
né? Já que, na verdade, ele não amamenta. Ele faz o quê? Já que a maior parte é a mãe que tá lá amamentando, cuidando do bebê. Troque o bebê, vai com ele pro chuveiro tomar um banho. Tá? Aquele momento só dos dois. Outros meios, né? Muitos meios, porque a criança não é só sobre dar o TT, né? Então, assim, trocar uma fralda, ter aquele momento de. Eu até falo assim, inicie. Ah, mas eu não sei falar com meu bebê, né? Às vezes fala, eu não sei como conversar com a criança, ela não tá entendendo muita coisa. Cante uma música, conte uma história, leia alguma passagem da Bíblia para ela desde pequenininha. Então, assim, você vai criar vínculo do seu modo, mas é preciso aquele pai estar presente desde lá do início. E quando você fala de criar esse vínculo, né? E como eu estudei neurociências e só fiz anatomia só do cérebro, né? Então eu consegui sobreviver à anatomia. A gente percebe o quanto isso é importante, né? E essa questão de falar quando está no ventre, de contar história ainda quando na primeira infância. Então nós temos aqui na nossa igreja, nós temos procurado fazer isso, de valorizar e de trabalhar essa primeira infância, porque a gente só vai se preocupar em querer contar, em querer falar da Bíblia para as crianças depois, quando ela passa essa primeira infância com 4, 5 anos, e sendo que a ciência nos traz esses estudos e mostra, né? E mostra que esse emocional acaba sendo diferenciado. E eu tenho acompanhado alguns noticiários e percebi, conversei com a Vanessa ontem sobre isso, né? A sociedade, ela anda assim numa decadência emocional terrível. Triste. E aí eu fiquei pensando, né, como terapeuta, como professor, que esses adultos que hoje estão desequilibrados, a gente vê, infelizmente, vários noticiários, feminicídio, pessoas que por muito pouco tirou a vida de outra pessoa, são esses adultos que estão cuidando dessa geração. Isso é preocupante. E aí, às vezes, eu jogo para a clínica, né, no meu caso de atendimento, ou para a escola, a responsabilidade. Olha, ajuda meu filho, meu neto, meu sobrinho a não ser desequilibrado ou ser alguém justo. Só que assim, a terapia na clínica... Ela vem escola, lá de trás. Se eu não tiver esse apoio da sociedade, não adianta. Né? Então, assim, todos os casos que surgiu nesses últimos dias, né, de violência contra a criança reflete uma sociedade emocionalmente doente. Só que essa doença emocional não surgiu agora. Surgiu de várias rupturas. Não adianta tratar aqui se a raiz não foi tratada. Porque isso começa lá atrás. E a gente percebe, né, a Isadora trazendo isso, que essa ruptura aconteceu e acontece muitas vezes desde a gestação. Desde o ventre, a questão emocional já vem sendo abalada. Né? E aí, perguntando sobre isso, essa questão emocional, você já vivenciou algum período? Porque assim, você está falando que essas horas, né, do trabalho de parto, ao nascer, ao colo, são tão importantes. E quando a mãe já está... Porque já vivenciei alguns casos raros, mas aconteceu, que essa guarda não vai ficar com ela quando nascer. Né? Você já vivenciou isso? Tem estudos, algum conhecimento de, assim, do quão terrível é para essa criança, tipo assim, nasceu e nem tem esse contato com a mãe, às vezes pode ali apresentar, mas depois já vai seguir numa outra guarda e assim, não vai vivenciar essa questão da amamentação. Tem uma diferença, muda, a questão nutricional vai... não, mas ela vai ter mamadeira com todos os nutrientes, é a mesma coisa? Fiz várias perguntas, né? Aquele que foi amamentado e aquele não foi. Deixa eu tentar encaixar todas. Realmente, quando o bebezinho nasce após o parto, ele vai sentir segurança e aconchego no colo materno. Entendi. Tá bom? Por conta do calor, cheiro, que só o seio da mãe libera, qual remete o mesmo cheiro dentro do útero. E aquele início da amamentação com o melhor alimento do mundo. Quando esse bebê é separado da mãe, ou por desejo dela, que pode acontecer, ela já coloca esse bebê para adoção, que alguns casos já acontecem. Tem esses casos, Tem realmente. esses casos em que a documentação já é feita previamente o parto. Entendi. Então, assim, o conselho tutelar já é acionado, né? Todos os documentos são separados. Ela geralmente não amamenta esse bebê. Dizem, né, que ela amamentar poderia fazer ela mudar a decisão dela em fazer colocar esse bebê para adoção ou não, porque gera vínculo entre eles, né? Até que ponto isso é ruim, né? Até que ponto isso é ruim? Fica a discussão. Então, naquele momento, aquele bebê ele não foi acolhido pela mãe dele, né? E ele vai ser acolhido talvez pela equipe de enfermagem, né? Ou pela equipe do próprio instituto de adoção, né? Pelas pessoas.
Só que naquele momento que aquele bebê não é amamentado pelaquela mulher, ele vai receber outro tipo de alimento. De fato, o leite materno ele é o melhor alimento do mundo. Cada mulher vai produzir exatamente os componentes e anticorpos para aquele bebê. Então, por exemplo, eu tive doença A, B, C e D na minha gestação. E você teve X e Z, tá? A sua esposa teve Sim. X e Z. O meu bebê vai receber todos os anticorpos daquelas doenças que eu entrei em contato. Cara, e da sua esposa. Não sabia disso. Olha aí que interessante. É incrível. Então, assim, aquele alimento ele é feito para aquele bebê, tá? Então, ele é pronto para aquele bebê. Então, os valores nutricionais vão ser perdidos de fato, tá bom? Então, e principalmente os anticorpos. Isso é uma lenda, assim, isso que você trouxe pra mim literalmente é uma novidade. E porque às vezes o pessoal fala, mas o leite materno é fraco pra ele, né? Não sei se pela cor, pela textura, né? E assim, olha o segredo. E aí eu consigo olhar e não consigo não atribuir isso à perfeição de Deus. É incrível. Assim, olha a perfeição de Deus. Então, assim, os anticorpos que precisam daquela doença que aconteceu entre o casal e tal, é gerado. Gente, é por uma mão divina. Não tem como. E isso gera um benefício, uma blindagem, um anticorpo para a criança. Então, assim, posso dizer que é uma lenda falar que, não, é fraco o leite materno? É lenda. Tem uma coisa muito legal, é que agora eu não tenho foto pra vocês, tá? Mas o corpo, ele é tão perfeito, Deus faz isso tão perfeito. A gente estudando a fisiologia, a gente consegue entender um pouco, mas lá no fundo não tem explicação, né? Quando esse bebê começa a ficar doente, tá? Aquele bebê que é amamentado no seio, ele começa a ficar doente, resfriado, automaticamente o corpo da mãe reconhece o patógeno na hora que o bebê mama. Então, o corpo dela começa a produzir os anticorpos específicos para aquela doença que aquele bebê está. Então, ele tá ficando gripado, tá ficando com diarreia, qualquer outra coisa, o corpo dela vai mudar o leite. E tem algumas fotos das mães tirando o leite assim, num potinho, num vidro, com o bebê sem estar doente e o leite quando esse bebê está doente. Até ele a muda. questão muda. A cor muda, a consistência muda, tudo muda. Porque o corpo da mulher, ele reconhece como ele precisa trabalhar para dar essencialmente aquilo para aquele bebê. E aí quero fazer uma coisa polêmica, né? E trazer assim, gente, não tem como. Não tem como atribuir isso ao evolucionismo. Não. Espero que o nosso vídeo não seja cancelado. Mas é importante falar, olha a perfeição do Deus Criador. Como eu posso dizer que isso é o acaso e o tempo que evolui? Existe Deus que criou e que... Porque assim, são células, são partículas e que pensam exatamente, então, assim, que perfeição olhar para essa questão gestacional, de maternidade, né, e da primeira infância e percebe Deus. Como que é isso pra você que vivencia isso dia a dia? Porque até eu tô encantado agora. Realmente, vou falar até aquele ponto da gestação. Não existe leite fraco, tá? Sim. Isso é fato, não existe. O leite ele é feito para cada bebê como ele precisa. Aquele bebê que é nascido prematuro, que a gente fala prematuro antes de 37 semanas de gestação. É que esse negócio de semana agora me confunde, né? Geralmente a gente fala meses. Bebê ali de 6 meses, tá? 7. Aquele bebê nasceu muito cedo, ele nasceu antes da hora, como se fosse uma fruta que não estava pronta não estava madura para cair do pé, tá? Aquele bebê nascido prematuro, antes da hora, o corpo da mulher produz um leite diferente do que se aquele bebê nascido no período ideal. Nossa. Por quê? Meu Deus do céu, como isso acontece? Porque a necessidade nutricional do pequenininho, do prematuro, é diferente do bebê grande. Então, o corpo da mulher vai fazer exatamente o que ele precisa. Meu Deus, como que isso se reconhece, né? Se você for ver lá da gestação, quando esse bebê ele é concebido, né? Quando ele começa a ser gerado no ventre, eu não sei para quem nunca estudou, gente, as células são 2 células. Uma é o espermatozoide, que vem do homem, e outra é o óvulo, que vem da mulher. Quando eles se unem, existe muita coisa aqui nessa... só na questão da união, Sim. tá? Ali. Existe muita coisa mesmo. A perfeição, ela é muito perfeita quando Deus cria. Quando o espermatozoide começa lá de trás, quando o espermatozoide encontra o óvulo, assim que ele encontra e ele fecunda, o óvulo faz uma barreira. Entendi. E aí ele se fecha para aquela criança cresça, né? E os estudos mostram em vídeos também que quando esse espermatozoide fecunda o óvulo, que ele faz essa barreira, ele cria uma luz. Nesse processo de fecundação. Nesse processo de fecundação. Gente.
E ali é onde começa a vida, que começa alterações de células e multiplicação. Se você for olhar, e realmente toda mulher quando tem um bebê, ela faz a mesma pergunta. Gente, quem não fez, se você parar em algum momento, você pensou, como isso saiu da minha barriga? Não é? Como é que pode células tão pequenininhas, elas se multiplicarem, elas se unirem e formar um ser? E isso sair de dentro de uma pessoa. É incrível. E aquela criança, ela vem perfeita. Em alguns momentos que eu digo assim, perfeita, ela vem perfeita aos olhos de Deus, né? A gente tem algumas deficiências ali em alguns pontos, mas ela vem perfeita. Então, como que pode aquilo ter sido gerado? Como que pode ali naquele momento você mesmo produzir o alimento para aquela criança? Eu fico encantada até hoje, mesmo estudando a fisiologia. Falei, como pode o corpo liberar isso daqui? Tanto tempo estudando, como pode um leite ter mais gordura e o outro menos? Porque esse bebê precisa de mais, o outro menos. Então, desde lá do ventre, eu falo, gente, é um milagre, né? Porque como pode 2 células tão pequenas formarem um ser e aquele ser cresce? Sim. Uma das coisas que... Eu acho que é a primeira vez que vou fazer isso de forma diferente no nosso podcast. E aí, se você está nos ouvindo, assistindo, e não sei que período, a internet nos causa muito isso, porque isso aqui é eterno, né? Se o canal não sair da internet, fica... quando você fala sobre essa questão da fecundação, de quando a criança prematura nasceu, e aí a mãe fica preocupada, eu pensei agora, né, nas mães que são mãe solo, né, e às vezes o filho nasce prematuro, e quem sabe você está numa gestação, seu filho está nos ouvindo, assistindo, seu filho está prestes a nascer prematuro. Uma das coisas, ouvindo a Isadora, e que eu tive a plena certeza, e que a palavra de Deus nos garante isso, né? Nenhuma criança nasce por um acaso. É um propósito. E às vezes a mãe, né, você está nos assistindo e eu sinto isso muito forte no meu coração, no meu espírito, sobre a preocupação. Porque deve gerar, porque várias mudanças, mudança no corpo, mudança no hormônio, emocional, mas esse relato da Isa nos traz a elucidação de que existe um Deus que cuida. Independente se o pai abandonou ou largou, se está presente, uma coisa é certa, o Deus que nos formou contou os nossos dias, contou os dias de quem ele fez gerar. Ele então, já conhece você desde o ventre. Então, assim, você mãe que está nos assistindo, nos ouvindo, não sei em que período, né, de que ano, mas uma coisa é certa, o seu filho, o que você gerou ou está gerando, não é um acaso, não é um acidente, é um propósito de Deus. Por exemplo, Isa, mas eu não planejei o meu bebê, né? Ah, mas eu não pensava em ter um bebê, ou, por exemplo, as frases de foi sem querer, né? Um bebê, ele não vem por acaso, né? Ele não vem mesmo. O filho, ele é bênção, né? Ter família, constituir família, ele é propósito de Deus. E eu estava até conversando com o Cairo, antes da gente chegar, sobre alguns pontos, né? Ah, você vai pegar o nenê hoje, que horas você vai buscar, né? Eu falo, gente, nosso primeiro ministério é a nossa família. Verdade. É o nosso lar, né? O seu esposo, os seus filhos. É ali que a gente começa a trabalhar e a gente honra o Senhor cuidando da nossa família. Então, o filho, ele não vem por acaso. Ele vem muitas vezes para nos fazer mais firmes no Senhor, a ter mais fé, a confiar. Porque no período da gestação, a gente acha que tem um controle das coisas nas mãos, né? Mas não tem. E se vocês separarem, você não consegue controlar nada na gestação. Cresce um bebê dentro de você, mas é o Senhor que está cuidando o tempo todo. E diz a hora que vai nascer, quando, né? Você não sabe quando vai nascer. Então, o Senhor, ele está comandando aquilo desde o início. Então, aquele bebê que vem, ele adentra aquela família, aquele lar, ou às vezes o casal que não está unido ou não preparou, ele tem um propósito muito grande. Não é lógico, não só na vida daquela criança que vai crescer e ser propósito na vida de outros, mas propósito na vida do casal, do pai ou da mãe, na vida dos familiares, da estrutura familiar da casa, né? Então, é assim, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Isso é fato. Ninguém nasce sabendo amamentar, ninguém nasce sabendo parir. Manual, né? Não tem um manual. Seria muito bom se viesse com manual, né? E a gente aprende com isso, né? É lógico, a gente precisa ter o nosso fundamento, o nosso embasamento, principalmente na Bíblia, no que o Senhor nos ensina, com certeza. Hoje a gente está num mundo muito difícil. E a gente está num mundo onde os princípios foram distorcidos. Então, cabe, desde lá do início, a gente mostrar o caminho para aquela criança, né? Olha, segue por aqui, esse é o caminho. Então, para a gente poder apresentar inicialmente para aquele bebê lá do começo.
Então, Isa, mas ele é pequenininho, ele não vai entende, prestar. né? Ele não entende. Gente, principalmente musicalidade, você está tão envolvido no desenvolvimento da criança, então, desde pequeno, instrui ele sobre as boas canções, né? Sobre ele estar em momentos da família, sabe a comunhão da mesa? Né? O quão importante isso é, né? Exatamente. Mas agora estamos de manhã, vai tomar café, a gente fez uma oração, coloca aquela criança naquele meio. Ela começa a entender. Porque o bebê e a criança, né, eles precisam de rotina. Entendi. Principalmente a criança muito pequenininha, o neném em si. Ele precisa de uma rotina estruturada. Então, toda vez que aquele bebê ele tem uma rotina todo dia, ele se sente mais seguro. Gera uma segurança nele. Gera uma segurança. E essas rotinas e esses ensinamentos vêm nessas questões também dentro de casa. Não só sobre rotinas em geral, de cuidados, né? Básicos como banho. Mas essa rotina de manhã todo mundo acorda, papai e mamãe oram. Ou antes de dormir, a gente ora. Na mesa tá todo mundo unido. É bíblico isso, né? É bíblico. A Bíblia nos ensina isso. E você falando sobre isso, eu já vivenciei e presenciei, principalmente pessoas mais velhas, né? Que às vezes falam assim, põe as crianças na mesa para comer, depois elas saem e os adultos vêm comer. É tão ruim emocionalmente, porque essa criança vai entender que assim, eu não faço parte desta mesa ou desta família. Então eu como antes ou eu como depois. Né? Mas que nem você, e eu quero também entrar nessa pergunta, nessa área, o que mudou na sua vida, né? Depois que você se tornou mãe, vocês se tornaram pais, né? Porque assim, uma coisa é você ter conhecimento técnico. Outra coisa é você ser o experimento desse conhecimento técnico, né? E assim, essa criança que entende, que faz parte dessa família, mesmo que dê trabalho ou que nem na mesa, o Henry não fica sentadinho o tempo inteiro ou come, né? Com garfo e faca. Não. Às vezes se suja e tal. Dá trabalho, dá. Né? Mas quão benéfico é isso e o que mudou na sua vida, né? Da parte a Isadora que conhecia a ciência era antes e agora na prática vivenciou isso. É lógico, eu tinha um conhecimento muito bom, né? Que coloquei muito do conhecimento em prática, coloquei. Mas naquele momento que eu comecei a viver aquilo, eu falei, nossa, agora eu tô entendendo exatamente o que elas passam. Agora faz sentido. Agora faz muito sentido, porque não que aquelas pessoas que não, por exemplo, consultoras que trabalham não têm filhos, não quer dizer que ela vai ser um profissional ruim porque não tem um filho, né? Mas o nosso olhar muda, a nossa escuta fica mais aguçada, mais ativa. A gente consegue ter um olhar mais empático. A gente entende que a amamentação, dar o leite de peito, não é sobre amamentar a qualquer custo, né? Que o vínculo entre mãe e filho não é só sobre dar o peito. Por uma obrigação, uma coisa Por uma obrigação, algo parecido, né? Que as dificuldades ali estão presentes e mesmo a gente tendo conhecimento, é novo. Então, às vezes eu falo até para algumas pacientes de que lembra que eu falei que amamentar é aprendizado, tanto para a mãe quanto para o bebê? Eu tinha todo conhecimento técnico. Eu já coloquei inúmeros bebês para mamar. Mas quando eu fui colocar um bebê para mamar, eu colocar em mim, aí eu falei, opa, que negócio... Não, mas tem que segurar aqui, tem que segurar ali. E olha porque que você estava ensinando. Eu estava ensinando, eu falei, mas eu sei como segura. Mas em mim era outra coisa, né? Eu passei por algumas dificuldades, eu tive a questão que a gente fala, né? De fissura, machucou, né? Eu mesma que trabalhei com isso anos. Porque não vem com manual, é prática, a gente vai aprender, né? Então, assim, cabe a nós também entender, e os pais também nesse período, que aprendizado para aquela mulher também amamentar não é simplesmente colocar esse bebê para mamar. Porque ela tem dor, ela tem desconforto. E a dor, ela é um dos principais motivos de desmame, de não deixar aquele bebê no peito. Então a gente precisa corrigir isso aí desde cedo. Fora do período, porque acaba... E assim, tem solução para isso? Tem métodos? Tem. Na verdade, amamentar em si não é para doer, tá? Não, a gente não é para ter dor a ponto de cortou, tá sangrando, né? Como antigamente a avó falava, mas tu dá mamar com o peito caindo, Os antigos falavam isso, ia com sangue mesmo. Hoje a gente tem estudo, conhecimento para mostrar que não é para ser dessa forma. Entendi. Pode haver um desconforto no começo por uma cascata hormonal? Pode. Por aprendizado? Pode. Mas não é para doer, né? Então, só que assim, a mãe sabe que não é para doer, mas ela não sabe como fazer. Porque não nasce sabendo amamentar. Eu também tive que aprender. E eu comecei a colocar em prática aquilo que eu já tinha estudado. E eu fui fazendo o quê? Tentando. E eu não acertei na primeira, não acertei na segunda, não acertei na terceira. Assim como todas as mães, tá bom? Sim. É natural isso, que a gente aprenda. E nesse momento aí de aprendizado, que foi muito diferente, foi uma virada de chave, é claro,
depois que o Henry nasceu, de começar realmente a olhar mais empático para aquela mulher que já amamentou ou que já teve o seu parto, né? De que é uma fase que ela está muito vulnerável, em todos os sentidos, tá bom? Ela está vulnerável porque ela vê o corpo dela muito, muito estranho, de uma forma diferente como era antes. Vulnerável por questões hormonais. Vulnerável, muitas vezes, por medo de achar que o marido não acha ela mais bonita do jeito que ela era antes. Tem essa questão emocional, né? Achar que não vai conseguir cuidar do seu bebê. Nossa, mas como é que eu seguro? Como é que eu seguro essa criança? Como é que eu cuido dela, né? Um banho sem afogar, né? Porque realmente é aprendizado. Hoje a gente tem profissionais que mostram ali o caminho, que é para trazer mais segurança, conhecimento, que é libertador. Mas a gente vai precisar aprender e entender ambos os lados, pai e mãe, que ninguém nasce sabendo, é muito importante. Pra gente não viver uma maternidade frustrante. E traumática, né? Porque às vezes o bebê nasce, mas nossa, eu não sabia que eu não ia dormir. Isso é bom a gente estudar antes, que o ciclo de sono do bebê é totalmente contrário do nosso, né? Mas eu não sabia que gastava tanta fralda, né? Que fazia tanto xixi cocô. Então, algumas coisas a gente tem que se preparar. E principalmente para essa questão emocional do pai e da mãe, porque a gente acha que a depressão pós-parto, a mulher ficar triste depois do parto, é só, mas ela tá triste. Não, gente, isso é uma alteração que a gente fala que é de blues puerperal, tá bom? Ela pode entrar numa depressão severa ou ela pode entrar só nesse blues, que é uma tristeza muito grande. E às vezes os pais também têm isso. Entendi. Tá bom? Por medo nossa, mas eu não sabia que era essa demanda, não sabia que era essa responsabilidade, toda a pressão, né? Então é importante a gente se preparar antes, entender o que é normal, o que vai ser esperado, o que não é, como eu posso me preparar com a informação, pra gente levar realmente a maternidade de forma mais leve. Se a gente falar assim, mas dá trabalho criar criança, a gente está ensinando alguém que nunca foi ensinado, né? A criança, ela não sabe o que ela não sabe o que é o comportamento certo, né? Ela não sabe o que é educação, ela não sabe comer, ela está aprendendo a andar, falar, um monte de coisa. Então, assim, a gente está ensinando essa criancinha, esse bebezinho, lá desde o início. Ensina a mamar, ensina a gatinhar, ensina a comer, né? E uma vez eu li, e aí não sei se é dado científico ou não, é que o ser humano é o único mamífero que a criança que se abandonar, ela morre. Ela não consegue, porque os outros, pelo instinto, né, consegue procurar alimento, caçar, não sei se isso é verdade já ou reparou, não. Já reparou qualquer mamífero? Um elefante, um tigre, um urso panda, qualquer um. Ele nasce, uma girafa, ele nasce e ele sai andando. Gente, ele sai andando. O bebê não. Não tem dos animais, não tem esse não período tem de vamos isso. ensinar a andar. Exatamente. Andador para animal, não tem, verdade. Não tem. Então eles já nascem praticamente semi-prontos. O bebê não, você vai instruir ele tudo desde o começo. Ele é 100% dependente do pai e da mãe, né? Faz sentido. Então, ele não tá... Apesar da nossa gestação ser longa, entre aspas, né? Ali os 9 meses... Um elefante, por exemplo, tem uma gestação de tempo muito maior. Sim. Mas o nosso bebê, o nosso serzinho, é o único que não nasce pronto. Verdade, faz muito sentido. O resto nasce. E a questão dessa criação de vínculo. Você falou sobre esse preparo, né? O hospital onde você trabalha ou você realiza esse preparo. Isso, essa questão, essa visão. Porque, assim, de verdade, você já conversou com a gente, já fez alguns treinamentos na nossa igreja, mas literalmente foi muitas coisas novas que você acabou nos trazendo isso, mas o hospital, você realiza isso, e qual a sua orientação? Tem alguém gestante nos ouvindo, nos assistindo, espera nascer para poder ouvir e aprender sobre isso, melhor antes, como que funciona? Não esperem nascer para ver o que vai dar. Tá. Tá aí a dica da especialista. Não espera nascer para ver o que vai dar. Principalmente, às vezes é mãe de segunda ou terceira viagem, tá? Que já é o terceiro bebê. Mas eu já sei como é que vai ser. Olha aí. Cada bebê é de um jeitinho. Então, procurar uma informação atualizada, até para aquelas mães que não é de primeira viagem, é importante, tá bom? Então, é a primeira... Qual que eu vou olhar? Aqui. Essa daqui. Então, é a primeira gestação, vamos supor, tá? Pais de primeira viagem. Procura informação do que é normal na gestação. Procura informação sobre o que é parto, o que é trabalho de parto. Como o marido pode ajudar essa esposa no trabalho de parto? Como essa mulher pode se preparar? Procure também sobre o que é amamentação, como eu posso ter ajuda, o que é certo, o que é errado. Estudem sobre isso, tá bom?
quando a gente tem o conhecimento, a gente estuda, a gente se prepara e a gente se acalma, tá, gente? Concorda que você ir para algo que você não conhece nada, você não sabe onde você vai pisar, você não sabe o que vai fazer, gera uma insegurança. Então, você ter a informação antes, vamos supor que é a previsibilidade, tá? A gente já sabe como as coisas podem acontecer, isso ajuda muito. Já então, alivia um pouco da pressão, né? Alivia a pressão e tira aquele peso de muitas vezes, por exemplo... Ai, mas é normal o bebê dormir tanto? Uma pergunta, né? Então, é importante a gente estudar sobre isso. Os pais de segunda viagem, terceira viagem, tem coisas que... atualizações aí que a gente tem, né? Por exemplo, contato pele a pele, de que não é normal sentir dor para amamentar. Porque às vezes a mãe, ela teve o primeiro filho há 20 anos atrás e ela vai ter o outro de novo. Ah, mas foi super normal, calejou super lá da outra vez. Da avó, né? Ouvi da avó. Gente, procura informação atualizada, procura informação nova. Hoje existe, né, em alguns hospitais existem e também atendimentos mais particulares, que é como se fosse um curso de gestante. Então, naquele curso de gestante, ela é preparada para todo aquele momento gravídico puerperal, antes, durante e pós-parto. Ela recebe informação do que vai acontecer e principalmente informação de acesso a esse período relacionado ao emocional, tá bom? Isso é então, psicólogas obstétricas nós temos hoje voltadas só para esse momento, para a gente poder falar para vocês, esse sentimento é normal ou não é, pode ser que o choro aconteça ou não. Então, existem os cursos, as capacitações, os cursos de gestantes que vão trazer orientações. Alguns médicos fazem esses cursos. Alguns profissionais, por exemplo, a gente faz essa preparação antes do parto, tá? Que é como se fosse um curso pré-parto ou um curso de amamentação antes do parto. Consultas de pré-natal com os médicos, com os pediatras, é importante. Sem pular etapas, né? Sem pular etapas. Então, o período ali da gestação, que você está gerando o bebê, é o período para você buscar conhecimento. É lógico, viver a gestação, que é maravilhosa, né? Mas você procurar conhecimento, estudar, saber o que pode acontecer, o que era um bebê, né? O que é normal para um bebê, qual é o comportamento dele. Isso faz, no momento que o bebê nasce, a gente... Toda a diferença, porque não é nada muito... Nossa, caiu aqui na minha mão, né? Parece que a ficha só cai quando tem o parto, quando você pega o neném no colo, né? Então, se preparem antes, isso vai ser muito importante. Vai trazer muito mais tranquilidade e menos peso, né, para a maternidade. Quando você fala muito, né, que não consegue desvincular toda essa estrutura que é a maternidade, o pré, durante e o pós-parto, de olhar para o Criador, né? E teve algum caso que marcou a sua vida aí de partos, que você lembra que, assim, nossa, foi bastante, né? Que possa, claro, sem dizer os nomes, né? Das pessoas, porque já tá caminhando pro fim. Olha, já vai para 1 hora de nosso bate-papo, tá certo? Enquanto a Isa vai pensando sobre isso, se você quer acompanhar um pouco mais, as redes sociais da Isa vai aparecer aqui na descrição também. Você pode consultar, você pode chamar, ela também realiza esses tipos de treinamento, e reforço, como especialista na infância, a primeiríssima infância é de grande importância. Se você quer criar um adulto saudável, se você quer criar alguém emocionalmente estruturado, não espere nascer. Comece desde o ventre. Isso existe um propósito de Deus e você pode se preparar graças às informações. Então, se você é grávida ou que está pensando também em engravidar, pode procurar chamar a Isa. Ela vai dar uma atenção, nós a conhecemos com o maior prazer e te orientar da melhor forma. Tenho certeza que esse período que às vezes parece ser assustador, vai ser um período divino para você, mãe, e principalmente para você, pai, porque você ouviu hoje, e ela trouxe isso muito bem colocado, né? Não é porque a mãe gera no ventre que o pai não é participativo e não é importante, né? A ciência mostra isso e a Bíblia nos orienta a caminhar junto, né? Então, Isa, pra gente caminhar pro nosso finzinho, se você tiver assim, um relato que marcou a sua vida e o porquê, por favor. Ele é até recente, teve muita coisa já marcou, gente, realmente sala de parto, assim, você vê milagres, e até hoje eu me arrepio em todo parto. Mas teve um caso, só para você entender, assim, primeiramente, Felipe, que assim, quando um bebê nasce e ele é separado da mãe, por inúmeros motivos, ele é separado, tá? Ele não fica em contato com a mãe. Se eu não ensinar ela a tirar leite, ela não vai produzir leite como ela deveria.
Isso tá tem bom? que acontecer logo que... Assim que nasce, a gente vai fazer o contato pele a pele, esse bebê vai começar a mamar. Se por algum Outra coisa motivo, incrível. algum motivo que esse bebê, esse caso, ele nasceu e esse bebê foi pra UTI, ele foi Entendi. separado da mãe, né? É um bebê que nasceu muito prematuro, muito mesmo, e ele não estava bem, né? Então, nesse momento que ele foi separado da mãe, a minha orientação pra ela era, eu precisava que ela tirasse leite do peito. Porque se ela não estimulasse a saída, na hora que o bebezinho dela estivesse saudável para mamar, ela não ia ter. Só que aquele bebê nasceu muito prematuro, muito mesmo. Se não me engano, acho que eram 28 semanas. Pouquíssimo. É pouquíssimo, um pouco menos, um pouco mais para baixo, a gente consideraria até aborto, tá? E ele era muito pequenininho, ele não nasceu bem. Era uma família cristã, né? De muita fé. E naquele dia eu pensei, gente... O bebê estava com um risco muito grande de vir a óbito, né? De morrer. Falei, mas se eu não ensinar ela a tirar leite, ela não vai ter leite, né? Aí eu pensei, eu vou passar lá no quarto e vou ensinar. E as pessoas tudo no meu ouvido. Nossa, mas o bebê tá muito ruim. O bebê é muito prematuro. Não sabe nem se vai sobreviver, né? Deus. Aí na hora eu pensei, falei, meu Deus, e agora? Eu vou lá falar com ela, porque ela tá num momento muito vulnerável, né? Como é que eu vou falar pra ela sobre tirar leite do peito e o bebê dela na UTI, né? E isso caminhando e teria que tomar decisão. E eu tô tendo que tomar a decisão. Falei, nossa, o que eu vou fazer? E na hora, Deus falou assim no meu coração, filha, quem são vocês pra acharem que, ou você achar que você não pode ensinar ela, porque você acha que o bebê dela não vai sobreviver? Glória a Deus. Quem é você, né, Isadora? Aí eu falei, então eu vou, né, Deus? Aí Deus falou, eu sou Deus acima de todo mundo, então você vai ensinar ela tranquilamente, porque não é você que vai, mesmo com o diagnóstico do bebê, é você que vai falar se esse bebê vai sobreviver ou não, é você que vai dar o prognóstico dele ou não. Eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou lá. Aí fui lá e conversei com ela. Aí eu falei assim, olha, Deus tocou muito no meu coração, mesmo com a gravidade do seu bebê, pra eu te ensinar a preservar o seu leite, porque seu bebê vai precisar, ele é prematuro. Ela, não, pode me ensinar, por favor. Eu ensinei. Esse bebê foi de alta. Glória a Deus. Termo. Ele saiu bem da UTI. Glória a Deus. Ela amamentou e continua amamentando com leite de peito. Glória a Deus. E o que ajudou muito no crescimento daquele bebê muito pequenininho prematuro foi o leite dela. Olha aí. Porque, né, o corpo já produz, Deus já sabe todas as coisas. Exatamente. Olha a Então, importância. quem era eu achando que eu não precisava ensinar, porque era um bebê que tinha risco, né, de vir a óbito. E mesmo Deus com é Deus. 0% de chance, quem controla isso é Deus, né? É Deus. Que história. E assim, não tem como. E a Isa vivencia isso no seu trabalho, tem esse privilégio de ver Deus constantemente. Nossa, né? em todos os detalhes. Constantemente. Em todos os detalhes. Isa, infelizmente estamos chegando ao fim, né? Eu tô trazendo os participantes que a gente vai ter que fazer quase todas as vezes parte 2. Mas se você puder, por favor, terminar com uma oração e principalmente em prol das mães e das crianças, né? Em um mundo em que nós trouxemos uma grávida também para falar aqui, da Gabriele, também que foi uma bênção, não podia gerar, enfim, o médico a condenou e o Senhor fez e tá para nascer já por esses dias. Nossa, como esses milagres acontecem. E ouvindo você falar mais uma vez, mostra o quanto Deus tem prazer na família, o quanto é um Deus de vida. Em uma sociedade que, às vezes, nós preservamos algumas ideologias e que não convém, né? Deus é um Deus de vida e no mundo em que se prega muito o aborto, né, é importante a igreja se posicionar nesse sentido, não para rebater, para tipo assim, não, sou contra, mas para também acolher, porque só uma mãe, né, que passa por isso, por às vezes a separação, sabe o quão difícil é. E se a igreja se posicionar, né, tipo, olha, não, se você gerar, nós vamos te ajudar, se você gerar, nós vamos continuar. Então, assim, às vezes a gente vai muito pro debate, né? Tipo, eu sou contra, ver quem sou a tem a favor, razão ali. Sendo que nesse período, e é aquilo que você mais enfatizou, a importância do afeto, né? E a igreja pode ser uma resposta, principalmente para as mães, né, que infelizmente são mães solo, mãe solteira. Então, você está nos ouvindo, seja uma voz, seja acolhedora para essas famílias que precisam disso. Pode ter certeza que os céus vai aprovar e vai recompensar você. Então, você pode terminar com essa oração, por favor? Claro. Senhor, obrigada por este dia. Nos colocamos mais uma vez diante da tua presença. Obrigado, Jesus. E nós sentimos que o Senhor esteve aqui esse tempo todo.
Eu venho te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. E venho, Senhor, principalmente colocar sobre as tuas mãos a vida de toda a família, daquela mulher que está gestante, daquela mulher que é tentante, Senhor. Obrigado, Jesus. Que em primeiro lugar o Senhor possa deixar claro no nosso coração a nossa real intenção em fazer uma família crescer, Senhor. Que o Senhor possa trazer felicidade no coração daquela mulher que está gerando um bebê. Que o Senhor possa tirar toda a tristeza do coração daquela mulher que porventura acha que é uma dúvida estar gerando algum filho. Que o Senhor possa trazer restauração para casamentos que estão separados e aquele bebê sendo gerado no ventre, Senhor. Que o Senhor possa capacitar tanto o pai quanto a mãe nesse momento, Senhor, que estão passando na vida deles, ou daqueles que estão grávidos, ou aqueles que estão tentando, Senhor. Sim, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor coloque ao redor da vida de cada um que está passando por essa fase, pessoas, Senhor, que tragam palavras de conforto, pessoas que possam auxiliar nessa caminhada, pessoas, Senhor, que aumentem a nossa fé. E te pedimos, Senhor, que o Senhor não desampare nenhuma mãe e nenhum pai nesse momento, que o Senhor possa capacitar e fazer entender, Senhor, o papel importante de cada um dentro da família, o papel importante, Senhor, na estrutura de um lar. Que o Senhor também possa colocar profissionais capacitados ao redor de cada um que precisa nesse momento. Que o Senhor possa vir com milagres onde seja necessário entrar. Que o Senhor venha retirar, meu Pai, qualquer condenação de morte ou qualquer condenação de não poder gestar um filho, meu Deus. Porque o Senhor é o Deus de milagres. E o Senhor pode fazer milagres como o Senhor tem feito todos os dias. Que cada um, Senhor, possa ver que a sua mão está presente em todos os períodos, naquele momento em que ainda não engravidamos, que engravidamos e depois, Senhor. Que a sua presença esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo e que o Senhor toque no coração daquele pai ou daquela mãe que em algum momento também duvidou se a criança que o Senhor os trouxe é para vir ou não, Senhor. Que o Senhor possa trazer tranquilidade e que o Senhor possa restaurar esse coração e dar, Senhor, a confirmação sobre o teu poder e a tua obra que está por vir. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia e pedimos que o Senhor nos conduza, nos capacite também, meu Deus, e cuide da nossa saúde. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.